Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 9 de novembro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Elizabeth, Isabel, da Trindade. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Festa da dedicação da Basílica de Latrão em honra de Cristo Salvador, construída pelo Imperador Constantino como sede dos bispos de Roma, cuja celebração anual em toda a Igreja Latina é um sinal de amor e unidade com o Romano Pontífice. Morte no século IV. Em Bourges, na Gália, atualmente na França, Santo Ursino, o primeiro bispo desta cidade, que anunciou o Cristo Senhor ao povo e transformou em igreja a casa do senador Leocádio, senador das Gálias, ainda pagão, para uso dos fiéis, a maior parte pobres. Morte no século III. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, Santo Agripino, bispo, um dos primeiros que presidiram a esta igreja e que os antigos monumentos assinalam como defensor da cidade. Morte no século III. Em Verdun, na Gália Bélgica, atualmente na França, São Vito, bispo. Morte no ano 530. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, as santas Eustólia e Sópatra, virgens e monjas. Morte no século VI. Em Lodève, na Gália Narbonense, hoje na França, São Jorge, bispo. Morte no ano 870. Em Signa, perto de Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, a beata Joana, virgem, que por Cristo abraçou a vida solitária. Morte no ano 1307. Em Ancona, no Piceno, hoje nas Marcas, também região da Itália, o beato Gabriel Ferretti, presbítero da Ordem dos Menores, que resplandeceu pela assistência às crianças e aos enfermos e pela sua obediência e observância da regra. Morte no ano 1456. Em Bolonha, na Emília-Romanha, também região da Itália, o beato Luís Morbioli, que, deixando o caminho dos vícios e convertendo-se ao Senhor, abraçou uma vida penitente de duríssima austeridade e com a sua palavra e exemplo recuperou os seus concidadãos para a vida de piedade.
Morte no ano 1485. Em Murano, na Venécia, hoje no Vêneto, também região da Itália, o beato Graça de Cátaro, religioso da ordem de Santo Agostinho, que, em tempo de grande escassez, quando conduzia uma pequena barca em busca de alimentos, movido pela pregação do beato Simão de Camerino, pediu o hábito religioso e levou uma vida piedosíssima. Morte no ano 1508. Em Oxford, na Inglaterra, o beato George Napier, presbítero e mártir, que, tanto no ministério clandestino como no cárcere, trabalhou admiravelmente para ganhar as almas para Cristo na Igreja e, no reinado de Jaime I, mereceu a coroa do martírio por causa do seu sacerdócio. Morte no ano 1610. Em Antequera, na Andaluzia, região da Espanha, a beata Maria do Carmo do Menino Jesus, Maria do Carmo González Ramos Garcia Prieto de Munhoz, viúva e fundadora do Instituto das Irmãs Franciscanas dos Sagrados Corações. Morte no ano 1899. Em Dijon, na França, Santa Isabel da Santíssima Trindade Catês, Virgem da Ordem das Carmelitas Descalças, que desde tenra idade procurou no íntimo do coração o conhecimento e a contemplação da Santíssima Trindade e, ainda jovem, entre muitas tribulações, prosseguiu o caminho, como sonhava, para o amor, a luz e a vida. Morte no ano 1906. Em Paracoelos del Jarama, localidade próxima de Madrid, na Espanha, o beato Francisco José Martim Lopes de Arroiave, religioso da Sociedade Salesiana e mártir, que, durante a perseguição religiosa, como fiel discípulo, mereceu a salvação no sangue de Cristo. Morte no ano 1936. Em Borisov, povoação da Polônia, o beato Henrique Lebovics, presbítero e mártir, que, no furor da guerra, foi fuzilado em ódio à fé cristã. Morte no ano 1941. Em Roma, o beato Luiz Beltrame Quattrochi, pai de família, que, tanto nos assuntos públicos como na vida familiar, seguiu os mandamentos de Cristo e os manifestou com diligência e honestidade de vida. Morte no ano 1951. Santa Elizabeth, Isabel, da Trindade. Parece-me que no céu a minha missão será atrair as almas, ajudando-as a sair de si, para se unirem a Deus, por um movimento bem simples e amoroso, e aguardá-las nesse grande silêncio interior, que permite a Deus imprimir-se nelas, transformando-as em si. Os santos são homens e mulheres que se entranham profundamente no mistério da oração. Homens e mulheres que lutam mediante a oração, deixando rezar e lutar neles o Espírito Santo, lutam até ao fim, com todas as suas forças, e vencem, mas não sozinhos, o Senhor vence neles e com eles. Também estas 7 testemunhas, que hoje foram canonizadas, travaram o bom combate da fé e do amor através da oração. Por isso permaneceram firmes na fé, com o coração generoso e fiel. Que Deus nos conceda também a nós, pelo exemplo e intercessão delas, ser homens e mulheres de oração, gritar a Deus dia e noite, sem nos cansarmos, deixar que o Espírito Santo reze em nós, e orar apoiando-nos mutuamente para permanecermos com os braços erguidos, até que vença a misericórdia divina. Papa Francisco, homilia de canonização, a 16 de outubro de 2016. Elizabeth da Trindade é uma jovem carmelita descalça, cheia de vida e de entusiasmo. Ao longo dos seus 26 anos de vida, soube vivenciar o mistério da Trindade que habita no coração humano. Elizabeth nasceu em um acampamento militar, no campo de Avor, perto de Bourges, França, pois seu pai era capitão do exército francês. Desde muito cedo mostrou ser uma criança turbulenta, muito viva, faladora, precoce e de temperamento colérico. Sua mãe conta, quando tinha apenas 1 ano, já se manifestava a sua natureza ardente e colérica. Sua irmã chega mesmo a dizer que era tão violenta que os familiares a ameaçavam enviar para uma casa de correção. No entanto, sua mãe, atenta, soube modelar a fúria de Elizabeth e fazer sobressair nela a ternura. E de tal maneira a ternura ganhou terreno que o maior castigo de Elizabeth acontecia quando sua mãe, à noite, se despedia dela sem lhe dar um beijo. Então,
Elizabeth compreendia que não tinha se portado bem, e, meditando, fazia exame de consciência e corrigia-se. Ainda era uma criança quando a família se mudou para a cidade de Dijon, onde com apenas 7 anos e 2 meses, perdeu o pai tão querido que a morte lhe roubou. O dia da primeira comunhão, a 19 de abril de 1891, foi o grande dia da vida de Elizabeth. Tinha então 10 anos, pois nascerá no dia 18 de julho de 1880. Chora de alegria. Ao sair da igreja, ao descer as escadas, diz a sua amiguinha Marie-Louise Allo: "Não tenho fome, Jesus saciou-me." Estudou piano desde os 8 anos de idade no conservatório, vindo a tornar-se uma excelente pianista segundo a expressão do seu professor de música. Participou em concertos organizados, e os jornais falaram do seu grande talento. Ainda mal a menina chegava aos pedais do piano. Entre as músicas e os festivais, entre os bailes, as férias e as diversões, foram decorrendo os anos de Elizabeth. Estava perto dos 14 anos de idade quando se sentiu irresistivelmente atraída por Jesus. Escreve futuramente: "Ia fazer 14 anos, quando um dia, durante uma ação de graças, me senti irresistivelmente inspirada a escolher Jesus como único esposo e imediatamente a ele me liguei por um voto de virgindade. Não nos dissemos nada, mas entregamo-nos um ao outro de tal maneira que a resolução de lhe pertencer totalmente tornou-se em mim ainda mais definitiva." Aos 18 anos sua mãe pretendeu casá-la com o esplêndido noivo, mas Elizabeth responde: "O meu coração já não está livre, dei-o ao Rei dos Reis, já dele não posso dispor." O desgosto da mãe foi grande. Mas foi mais amargo quando soube que Elizabeth queria entrar para o Carmelo, onde tantas vezes tinham entrado e que ficava ali apenas 200 metros de sua casa. Entre lágrimas, a mãe apenas consentiria na entrada da filha no Carmelo quando essa alcançasse a maioridade, aos 21 anos de idade. Elizabeth vai regularmente visitar a prioresa Maria de Jesus. Ali encontra também o padre Vallet, superior dos dominicanos de Dijon, que a encoraja muito, e Elizabeth espera com todo o seu coração os seus 21 anos, então poderá subir essa montanha solitária que parece um cantinho do céu. Certo dia ela declara: "Se soubesseis tudo o que sofro ao ver minha querida mãe desolada ao aproximarem-se os meus 21 anos. Ela sofre várias influências, um dia diz-me uma coisa, no dia seguinte é o contrário. Como é doloroso fazer sofrer aqueles que amamos, mas é por ele. Se ele não me ajudasse, em certos momentos pergunto o que seria de mim, mas ele está comigo, e com ele tudo posso." A irmã Elizabeth tomou o hábito a 8 de dezembro de 1901. Iniciada a vida de noviciado, a paz e a felicidade mudou-se em noite escura. No decurso do ano de 1902, o sofrimento interior a visita. Está numa grande neblina. Há dias de confusão e, em certas horas, a angústia e a tempestade. Mas ela ama o crucificado ressuscitado e entrega-se a ele cegamente. Foi o momento da purificação interior. Os seus escritos relatam a felicidade de acreditar no seu amor e de o seguir. A sua noite ilumina-se com as claridades da fé e da confiança, como ela explica nesse mesmo ano a senhora de Sourdon: "O abandono, eis o que nos entrega a Deus. Sou muito nova, mas parece-me que algumas vezes sofri bastante. Oh! Então, quando tudo se obscurecia, quando o presente era tão doloroso e o futuro me aparecia ainda mais sombrio, fechava os olhos e abandonava-me como uma criança nos braços desse Pai que está nos céus." Com a profissão religiosa, que fez a 11 de janeiro de 1903, recobrou a paz e a serenidade interior. Depressa a irmã Elizabeth descobriu a sua vocação. Lendo São Paulo, descobriu que ela devia ser o louvor da glória de Deus. Esta ideia e esta vocação serão o rumo e o norte de Elizabeth da Santíssima Trindade. Louvor e glória é uma alma que mora em Deus e o ama com amor puro, amante do silêncio, qual lira mantida sobre o toque misterioso do Espírito Santo, fazendo sair de si harmonias divinas. Louvor e glória é uma alma que contempla a Deus em fé simples e permanece como um eco perene do eterno cântico celeste. O segredo da felicidade é não se preocupar consigo mesmo, é negar-se em todo momento. Seguindo o caminho que é Cristo,
a irmã Elizabeth entrou no mistério de Deus através de Maria, a quem gosta de chamar a porta do céu. Seguindo a Santa Teresa de Jesus, e sobretudo São João da Cruz, de quem constantemente fala nos seus escritos, Elizabeth mergulha no mistério das três pessoas divinas, nesse oceano sem fundo que é a Santíssima Trindade e que ela sente envolvê-la por dentro e por fora. Tal como São João da Cruz se sentiu fascinado pela formosura de Deus, também ela se sente atraída pela beleza de Deus. Elizabeth gostava de ver o sol penetrar nos claustros e recordar aquela comparação de Santa Teresa. Santa Teresa diz que a alma é como um cristal no qual se reflete a divindade. Gosto tanto desta comparação e, quando vejo o sol invadir os nossos claustros com os seus raios, penso que Deus invade a alma que o procura. Deixou-nos escrito acerca do tempo depois da sua profissão: cada dia da minha vida de esposa me parece mais belo, mais luminosos, mais envolto em paz e amor. Mas foi a vivência total daquela frase de São João da Cruz: e a alma perfeita e unida a Deus em tudo encontra alegria e motivo de deleite até naquilo que entristece os outros, e sobretudo alegra-se na cruz que levou a irmã Elizabeth a perder-se em Deus como uma gota de água no oceano, segundo a sua própria expressão. Foi perfeito louvor da glória de Deus, por isso, apenas com 26 anos se encontrava preparada para voar para a paz. Tudo é calma, tudo fica tranquilo e é tão bom, a paz do Senhor. Nos fins de março de 1906, a irmã foi colocada na enfermaria. Sentia-se feliz por morrer carmelita. As irmãs rezavam pela sua cura e Elizabeth juntou o seu pedido às orações da comunidade, mas sentiu que Jesus lhe dizia que os ofícios da terra já não eram para ela. No dia 1 de novembro comungou pela última vez e 2 dias antes da sua morte disse ao seu médico: é provável que dentro de 2 dias esteja no seio da Santíssima Trindade. É a Virgem Maria, aquele ser tão luminoso, tão puro, com a pureza do mesmo Deus, quem me levará pela mão e me introduzirá no céu tão deslumbrante. Alguns dias antes de sua morte, Elizabeth disse às suas irmãs esta frase tão bela e que ficou célebre: tudo passa. No declinar da vida só o amor nos resta. Frase que se parece com aquela outra de São João da Cruz, também muito bela e conhecida: e à tarde serás examinado no amor. A sua última noite foi terrivelmente penosa, pois às suas horríveis dores juntou-se-lhe também a falta de ar, mas ao amanhecer Elizabeth sossegou, e inclinando a cabeça abriu os olhos, e exclamou: vou para a luz, para o amor, para a vida, e adormeceu para sempre. Era a madrugada do dia 9 de novembro de 1906. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim mesma para fixar-me em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar-me a paz nem me fazer sair de vós, ó meu imutável, mas que, em cada minuto, eu adentre mais na profundidade de vosso mistério. Pacificai minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada preferida e o lugar de vosso repouso. Que eu jamais vos deixe só, mas que aí esteja toda inteira, totalmente desperta em minha fé, toda em adoração, entregue inteiramente à vossa ação criadora. Ó meu Cristo amado, crucificado por amor, quisera ser uma esposa para vosso coração, quisera cobrir-vos de glória, amar-vos e até morrer de amor. Sinto, porém, minha impotência e peço-vos revestir-me vós mesmo, identificar a minha alma com todos os movimentos da vossa, submergir-me, invadir-me, substituir-vos a mim, para que minha vida seja uma verdadeira irradiação da vossa. Vinde a mim como adorador, como reparador e como salvador. Ó Verbo eterno, palavra de meu Deus, quero passar minha vida a escutar-vos, quero ser de uma docilidade absoluta para tudo aprender de vós. Depois, através de todas as noites, de todos os vazios, de todas as impotências, quero ter sempre os olhos fixos em vós e ficar sob vossa grande luz, ó meu astro amado, fascinai-me, a fim de que não me seja mais possível sair da vossa irradiação. Ó fogo devorador, espírito de amor, vinde a mim para que se opere em minha alma como que uma encarnação do Verbo, que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo na qual ele renove todo o seu mistério. E vós, ó Pai, inclinai-vos sobre vossa pobre e pequena criatura, cobri-a com vossa sombra vendo nela só o bem-amado, no qual puseste todas as vossas complacências.
Santa Elizabeth, Isabel, da Trindade, rogai por nós.